Nós estamos celebrando esta festa do batismo do Senhor e é importante recordarmos que o batismo em si, ele não é apenas um rito ou um evento social que nós realizamos. Ele também não é algo mágico que só pelo fato de ser batizado, batizada, pronto, a salvação já se faz na minha vida. As coisas não funcionam assim. Não é uma coisa automática. Então, para compreendermos essas afirmações que eu estou fazendo, vamos entender primeiro que dentro daquilo que nós compreendemos na história da humanidade, envolvendo a questão espiritual, naquela analogia, naquela simbologia de Adão e Eva, Adão todo homem, Eva toda mulher, portanto toda a humanidade, afastaram-se de Deus, cometeram o pecado original. Esse pecado original nos tirou a graça santificante de Deus. Fomos criados com uma santidade originária que Cristo, ao encarnar-se na humanidade, iria desenvolver essa santidade para uma plenitude com o convívio divino. Mas, infelizmente, antes que isso acontecesse, entrou o pecado. Abusamos da nossa liberdade, caímos no pecado original, que é um misto de orgulho, vaidade, querer ser como Deus. E isto quebrou aquela santidade originária, perdemos, nos desligou da comunhão com Deus, fechou as portas do convívio com Ele na eternidade. Ou poderíamos dizer de uma maneira simbólica, fechou as portas do céu para nós. Então, o Cristo transforma aquela vinda dele que já iria acontecer, assumindo a nossa humanidade, para aperfeiçoar a santidade em nós. Agora essa vinda transforma-se em uma vinda para restaurar essa humanidade, para salvar essa humanidade, para libertar esta humanidade, para curar esta humanidade e a partir daí retomar o projeto original de santificar esta humanidade e elevá-la aos céus junto com Ele. Ele desce para a nossa condição humana, para nos elevar, para participarmos da vida divina. Portanto, é dentro desse contexto que nós meditamos sobre o sacramento do batismo. Porque quais são os efeitos do batismo? Se nós estávamos desligados, se nós estávamos fora da comunhão, se o céu estava fechado, agora, pelo batismo em Jesus Cristo, pelo batismo, nós somos religados ao Pai. Pelo batismo, a comunhão perdida é restaurada. Pelo batismo, o céu, a eternidade, a bem-aventurança, a vida eterna, o participar da vida divina que nós havíamos perdido, pelo batismo, nós nos tornamos com Cristo co-herdeiros do reino dos céus. Portanto, aquilo que estava perdido foi recuperado. E o batismo apaga a mancha do pecado original e nos devolve a graça santificante que como humanidade tínhamos perdido.
que nos dá condição de, recebendo Deus Espírito Santo, que misteriosamente habita em nós, dele nos ajudar no processo de conversão e santificação para a vida eterna. Tudo isso é efeito do batismo em nós. E por que eu disse que não basta só batizar? Porque o batismo, além de reabrir as portas do céu para nós, nos religar novamente ao Pai, restaurar a comunhão perdida, nos tornar co-herdeiro dos reinos do céu com Cristo, apagando a mancha do pecado original, nos dando possibilidade de sermos santificados por Deus, o batismo, ele vem com um conjunto de ensinamentos, de valores, de vivências. Ele pede uma conversão. Então não basta só batizar, não basta só cumprir o rito. Aliás, esse é o problema da humanidade em relação à religião, em relação também ao cristianismo, ao ser católico, e até o problema que era dos fariseus dentro do judaísmo, porque nós acabamos fazendo da religião um conjunto de ritos para ser cumpridos, e enxergamos desses ritos apenas um cumprimento de deveres que, ao serem cumpridos, automaticamente já nos santificam e já nos salvam, já nos tornariam, em tese, pessoas melhores. Isso é uma leda ilusão. Ninguém que cumpre rito porque cumpriu o rito, porque cumpriu alguma obrigação, é santificado ou é salvo. O mero cumprimento de normas e ritos não salva ninguém. O mero legalismo de viver normas e ritos não liberta, não salva, e às vezes até nos condena, porque nos joga no pecado do orgulho, porque eu me acho melhor do que os outros, santo e imaculado, porque cumpri obrigações e ritos. Portanto, cumprir o batismo, ou seja, ser batizado, ser batizada, não nos salva automaticamente. É por isso que no sacramento do batismo, os pais e os padrinhos e madrinhas, representando a comunidade católica, têm a obrigação de transmitir e ensinar a fé para a criança, para que essa criança vá aprendendo os valores cristãos, principalmente pelo exemplo, pelo testemunho, e a partir daí vá assumindo esse batismo na sua vida. Assumir esses valores, assumir essa vivência, assumir o batismo, não apenas como um rito. Ah, batizou, já estou salvo. Não, pode ser condenado, mesmo batizado. Porque o batismo pede uma vivência da fé, e uma vivência não automática, legalista, de cumprimento de normas, mas uma vivência como correspondência de amor a Deus. Portanto, não basta só batizar. Precisa aprender, acolher, conhecer os valores da fé, aceitá-los e fazer o esforço de conversão, de colocá-los na nossa vida. Então, o batismo precisa ser vivenciado no dia a dia. Pergunta que muita gente faz, que é polêmica, e infelizmente nossos irmãos separados da igreja nos questionam, vamos responder. Mas, Frei, por que a igreja batiza crianças? Na época de Jesus batizava só os adultos. Bem, gente, isso é lógico. Batismo, que é sacramento, no qual nós recebemos o Espírito Santo, ainda não existia. Existia um batismo de arrependimento, que era João Batista que fazia isso. Portanto, o batismo em Jesus Cristo, ele
vai ter a tendência, depois de que a igreja começa a fazer isso pelo mandato que Cristo deu, ide pelo mundo pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo, claro, vai batizar muitos adultos, porque os adultos da época ainda não tinham recebido o batismo. Então, quem se convertia ia recebendo o batismo. Porém, a igreja já tinha o costume naquela época de, além de dar a graça do batismo, que é religar essa comunhão com Deus, que é apagar a mancha do pecado original, que é nos tornar herdeiros do reino dos céus, essa graça já era dada para as crianças. E você vai encontrar isso lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai visitar a casa de Cornélio. E lá existe uma expressão semítica da cultura judaica, que depois que Pedro pregou para Cornélio, o texto diz que Cornélio e toda a sua casa foram batizados. A expressão toda a sua casa significa que todas as pessoas que moravam ali receberam o batismo. E ali receberam o batismo os adultos, as crianças e também, inclusive, os escravos, que naquela época eles tinham escravos. Então significa que as crianças já eram batizadas desde a época de Atos dos Apóstolos. E para que esperar para batizar quando adulto, se você pode dar essa graça já agora? Por quê? É verdade que a pessoa batizada precisa ter esses valores consigo, desse batismo, esse ensinamento consigo e vivenciá-los. Disso depende também a nossa conversão, santificação e salvação. Mas, para que esperar que a pessoa fique adulta, se eu posso dar essa graça já para as crianças, para que o Espírito Santo já esteja nelas, já esteja agindo nelas e os ajudando na santificação? E se essa criança ou esse adolescente que eu esperei demais para batizar, morre sem ter recebido o batismo? Aí a pessoa fica com crise de consciência, porque eu não batizei. Então é melhor dar essa graça logo para os nossos recém-nascidos. Ah, Frei, é para ele escolher. Gente, é graça. Graça a gente não escolhe, a gente recebe. É dom de Deus gratuito. Ele não está perguntando se você quer, ele te dá. Ele não pergunta se você quer o ar que você respira. Ele criou o ar para você respirar. Ele não pergunta se você quer água para beber. Ele criou a água para você beber. Ele não pergunta se você quer a inteligência que ele te deu. Ele te fez inteligente. Portanto, o batismo é graça. Ele está te dando para te libertar do pecado original e para que a humanidade retorne à comunhão com Ele. Então, quanto mais cedo isso for feito, melhor. Porque essa história de vou esperar ele escolher, ótimo. É porque é uma imposição, Frei. Ah, então você não dá comida para o seu recém-nascido. Porque vai que ele não quer comer aquilo que você está oferecendo. É uma imposição. Ah, você não veste roupa no recém-nascido. Que vai que ele quer ficar pelado, ele é uma imposição sua, a roupa foi você que escolheu. Então você vê que a gente tem uma lógica meio assim, uma lógica sem lógica. O batismo é dom de Deus. Agora, se a pessoa vai mais tarde, quando tiver adulta, assumir esse batismo na sua vida, esses valores, é com ela. O papel da igreja é ministrá-los em nome de Cristo. O papel de pais e padrinhos é ensinar e dar o testemunho para que essa pessoa possa ter oportunidade de viver os valores do santo batismo. Portanto, comadre e compadre não é só para assar churrasco nos domingos e tomar cerveja e trazer um presente para o menino ou para a menina. É para ensinar os valores da fé. Porque como nós batizamos como criança, é preciso que haja pais, padrinhos e madrinhas que
eduquem na fé. E é esse o cuidado que nós devemos ter sobre o batismo. E uma outra coisa importante sobre o batismo. O batismo é a porta de entrada na Igreja Católica. Pelo batismo, como nos ensina São Paulo, nós somos integrados no corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Portanto, nenhum outro sacramento é válido sem que a pessoa primeiro receba o sacramento do batismo. O sacramento do batismo é condição indispensável para que depois se faça a primeira comunhão, confissão, unção dos enfermos, crisma, casamento, ordenação sacerdotal. Se não for batizado, nenhum daqueles outros sacramentos tem efeito. O batismo é a porta de entrada. Portanto, é importante que nessa festa do batismo do Senhor, nós possamos fazer uma meditação de como nós estamos vivendo ou acolhendo os valores, os ensinamentos que esse batismo traz consigo. Não basta só batizar. Esse batismo me pede que eu viva o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, o serviço. Esse batismo me pede que eu viva o diálogo, a tolerância, a paciência, o arrependimento dos pecados. Esse batismo me pede que eu possa, aos poucos, num contínuo processo de conversão, e deixando Deus renovar a minha vida, e deixando o conteúdo da fé moldar em mim a vontade de Deus. Portanto, não basta só batizar, é preciso vivenciar os valores do batismo. E muito católico, desculpa dizer, não quero ofender ninguém, não vive direito os valores da fé porque não conhece. Porque muitas vezes a nossa catequese é falha, e principalmente a catequese de pais, mães e padrinhos também é falha. Então é preciso que nós repensemos como está a nossa catequese familiar e como está a nossa catequese dentro da igreja, a qualidade dela. O que está sendo transmitido? Esse conteúdo, realmente nós estamos compreendendo a fé que abraçamos? Porque para viver bem é preciso compreender, acolher, é preciso aderir a esses valores e ensinamentos. Mas se esses valores são distorcidos, passados pela metade, ou repassados de uma maneira equivocada, desleixada, ou até radical demais, fanática, porque os extremos, todos eles estão errados, tanto para um lado como para o outro. Então, muitas vezes nós não vivemos direito os valores e os ensinamentos do batismo, porque muitas vezes não fomos bem orientados na família, pelos pais, pelos parentes, pelos padrinhos e madrinhas. Muitas vezes não fomos bem orientados na própria catequese que temos nas comunidades,
Eu peço aqui que os catequistas me perdoem. Eu no meu engajamento, fui catequista de Crisma por anos, mas a nossa equipe de Crisma, eu lembro, nós tínhamos 6 livros que nós consultávamos. Nós reuníamos para preparar o tema para os crismãos, para poder explicar bem, para poder orientar bem, para poder fundamentar bem as pessoas que nós estávamos formando na fé. E às vezes o católico não vive bem a sua fé porque a catequese não está sendo bem feita. Mas isso também não pode ser desculpa para mim nem para você. Eu recebi uma péssima catequese. Minha catequese, como o pessoal diz, foi feita nas coxas, foi sendo empurrada, né? Aquela catequese tipo aquele intensivão que você faz para poder logo orientar a pessoa. A minha catequese de primeira Eucaristia foi mal feita, feita assim, em pouco tempo já foi dada. Eu lembro que a de Crisma também, em 3 meses já nos deram essa catequese. Então eu cresci sendo um mau católico, não sabia rezar, não confessava, não comungava, mal participava da missa, porque me ensinaram mal. Então vivia na superficialidade. Depois de um encontro pessoal com Deus, de uma espiritualidade, durante uma adoração, meu coração foi tocado, eu tomei consciência de que eu não era esse católico todo que eu achava. Aí sim, eu fui atrás, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui pegar o catecismo, eu fui perguntar, eu fui me deixar orientar pela igreja. E a partir daí teve outras histórias que me levou para esse campo vocacional. Mas o que eu quero dizer para você, e eu não sou referência para ninguém, referência é o Cristo, eu só estou querendo evidenciar para você que, mesmo se a tua catequese familiar ou da igreja foi deficiente, existe também a tua responsabilidade de procurar desenvolver a tua fé. Não vamos culpar só a família e a igreja das deficiências que eles têm, porque às vezes também essas deficiências, elas também não são deficiências que já vêm de longa data e não tem maldade nenhuma, mas são deficiências que eu preciso também assumir a minha responsabilidade. Portanto, nesta festa do Santo Batismo, nos esforcemos para cada vez mais conhecer o conteúdo da fé e, conhecendo esse conteúdo da fé, vivenciá-lo não como apenas um cumprimento de deveres, mas como uma correspondência de amor a Deus e enxergando na vivência da fé um bem para mim que restaura a minha vida e me coloca em comunhão com Deus. Isto precisa ser a vivência do batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.